Olá, meu nome é Valdirene, sou professora de Biologia. Essa aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio e EJA. E nós vamos falar sobre as ideias pré-mendelianas e a primeira lei de Mendel. Vamos começar a analisar a surdez. A surdez, também chamada de uma característica invisível, ou seja, de onde vem a surdez? Quais são as possibilidades de uma criança nascer surda e quais podem ser essas causas da surdez? Então, ao nascer, um bebê parece saudável. No entanto, ele pode ter uma deficiência auditiva que dificulte o desenvolvimento de sua linguagem. Quanto mais rápido for o diagnóstico da surdez nas crianças, mais chances elas terão de desenvolver suas capacidades comunicativas. Então, quanto antes os pais perceberem que essa criança tem alguma perda auditiva, total ou parcial, quanto antes isso for percebido e acionado os profissionais adequados, essa criança vai ter uma capacidade melhor de comunicação. A surdez é a deficiência sensorial mais comum em seres humanos. Do total da população mundial que chega aos 70 anos, cerca de 60% apresenta perdas consideráveis da capacidade auditiva, inclusive por longa exposição a sons de volume alto. Então, aos 70 anos, em média, mais da metade da população apresenta alguma perda auditiva, Então, a exposição a sons altos é um perigo muito grande quando a gente fala aí a perda auditiva. Isso lembrando vocês do uso do fone de ouvido, do perigo que isso pode causar. Eu vou adicionar um vídeo falando sobre esses problemas. No entanto, a proporção de crianças que nascem surdas é bem menor. No Brasil, estima-se que em cada 1.000 crianças nascidas, apenas 4 sofram perda auditiva. Esse número poderia ser ainda mais baixo. É que em nosso país, a rubéola é uma das principais causas de surdez na infância. Quando o vírus da rubéola infecta uma mulher grávida, pode provocar a perda total da audição no bebê. Por isso é fundamental que as mulheres em idade fértil estejam vacinadas contra essa enfermidade. Então, meninas, verifiquem no calendário de vacinação de vocês se vocês têm a vacina contra a rubéola. Se não tem, vocês precisam se vacinar. Ah, mas eu não quero ter filho e tal. Quem já iniciou a vida sexual corre riscos, Então, é importante que todas estejam imunizadas contra a rubéola. Uma vacina também é capaz de prevenir outra importante causa de surdez na infância, a meningite. Por isso, todas as crianças de até 2 anos de idade devem ser vacinadas contra a meningite. Então, olha só, a gente está vendo aqui várias causas da surdez. Então, ela pode ser provocada pela meningite. Então, a criança nasceu normal, mas pegou meningite e pode ter ficado surda. Uma outra situação é a mulher, a grávida, pegou rubéola e ela pode passar para o bebê e o bebê pode ficar surdo. Então, esse bebê, ele não era surdo. Ele estava na barriga da mãe, ele não era surdo. A mãe pegou rubéola, passou para o bebê e a criança ficou surda a partir de então. Então, no DNA dessa criança, não tem gene para surdez. Assim como aquela que pegou meningite e ficou surda. Agora, aquela que nasceu surda, aí sim, pode ser uma característica genética que estava no gene da mãe e do pai e passou para essa criança. Nos países mais desenvolvidos, esses fatores perdem a importância em razão de maior acesso à vacinação preventiva, mas a principal causa de surdez entre crianças corresponde a mais de 50% dos casos. Está relacionada a alterações do DNA. Já no Brasil, essa causa corresponde por apenas 20% dos casos. Ou seja, os países mais desenvolvidos que já têm a vacina contra a meningite há mais tempo, as crianças têm uma imunização maior. Aqui no Brasil, a vacinação contra a meningite gratuita começou há pouquíssimo tempo, há poucos anos atrás. Então, provavelmente vocês não foram vacinados, a não ser que os pais de vocês pagaram em torno de R$ 1.000 essa vacina num laboratório particular. Hoje, ela já tem acesso nos postos de saúde. Bom, então vamos analisar essa tabela aqui. Aqui a gente vai analisar essas características que podem estar aparecendo
no caso da surdez que a gente está analisando. Então, vamos lá. Características genéticas são determinadas pelo DNA do indivíduo. Então, olha, são muitos os genes envolvidos com a capacidade de audição. Qualquer alteração em pelo menos um deles pode levar à surdez. Então, lembra lá quando a gente falou o que é o gene? O gene, ele é onde está a informação genética. Então, vamos supor que no caso a mãe tem alguém na família surdo. E o pai não tem nenhum gene para surdez. Essa criança dificilmente vai nascer surda, a filha desse casal, ou filho desse casal. Por quê? Tanto o pai quanto a mãe precisam passar um gene de surdez para que essa criança possa nascer surda, tá? Bom, a característica também pode ser hereditária. Então, olha só, são transmitidas de uma geração para outra. Então hereditária e genética acaba se mesclando. As pessoas que se tornaram surdas por meningite, rubéola ou exposição a elevados níveis de ruídos não transmitem essas características para seus filhos. Assim, a surdez, nesses casos, não é uma característica hereditária. Lembra que eu falei antes? No entanto, quando a surdez é genética, causada por alteração nos genes, ela pode ser transmitida de uma geração para outra, sendo, portanto, hereditária. Ela pode ser congênita. Ocorrem quando os indivíduos as apresentam desde o nascimento. Ou seja, lembra que eu falei lá? O bebê foi fecundado, começou a gerar o bebê, ele não era surdo. Quando uma grávida é contaminada pelo vírus da rubéola, o bebê pode nascer surdo. A surdez, neste caso, pode ser considerada congênita, pois o bebê já nasce com essa característica. E também pode ser adquirida. São os casos em que os indivíduos não apresentam ao nascer. Então a criança nasceu normal, belezinha. A surdez provocada por longa exposição a ruídos pode ser considerada adquirida, pois o indivíduo não a apresentava ao nascer. A surdez provocada por meningite também é adquirida. Então, meus queridos, se alguns de vocês aí já escutam zumbidos no ouvido e fazem uso do fone, tomem cuidado, porque vocês já estão apresentando perdas auditivas. Vamos pensar então. Classifique as características abaixo. Cor dos olhos é o quê? Hereditário, é genético, é adquirido. O que é? Idioma. O idioma, que tipo de característica ele é? A gripe, a inteligência, a cor do cabelo, o câncer. Bom, eu vou comentar aqui. Cor dos olhos. A cor dos olhos é uma característica genética e hereditária. Ela é transmitida dos seus pais, que herdaram dos seus avós, que herdaram dos bisavós. O idioma. A criança pode nascer aqui no Brasil e ela ser criada na Rússia. Ela pode nunca aprender a falar português. Então, o idioma é uma característica adquirida. A gripe. A gripe é uma característica adquirida. Você pega o vírus da gripe, tá? A inteligência, então. A inteligência, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser estimulada, mas existem várias pesquisas que indicam que vários níveis da inteligência também podem ser passados através dos genes. Então, não é que pais extremamente inteligentes vão ter filhos extremamente inteligentes. Isso pode ser uma tendência, mas o desenvolvimento da criança, toda a estimulação que essa criança vai ter, ela pode desenvolver uma inteligência. Cor do cabelo. A cor do cabelo é uma característica hereditária, ela é genética. Você herda dos seus pais. A não ser que você pintou o cabelo, aí mudou de história. E o câncer? O câncer ele pode ser adquirido, mas também existem alguns tipos de câncer que podem ser passados de geração a geração. Então, muito cuidado aí, pessoas que têm casos de câncer na família precisam ter alguns cuidados preventivos redobrados. De coletor a agricultor, de caçador a criador. Durante a maior parte da história evolutiva humana, nossos antepassados simplesmente coletavam e caçavam os alimentos que estavam à disposição na natureza. Comíamos o que a natureza nos ofertava. Há cerca de 10 mil anos,
essa situação começou a mudar. Em diferentes regiões do mundo, seres humanos deram início ao processo de cultivar plantas e criar animais. O resultado dessas atividades pode ser visto atualmente no que está à nossa mesa. Nessa transição, um tipo de conhecimento foi indispensável: a noção de reprodução sexuada, a experimentação com a conformação de híbridos e a seleção de variedades de interesse. Alimentos que consumimos diariamente, como o trigo, o arroz, o feijão e o milho, não existiam da maneira como os conhecemos hoje. Eles são fruto do trabalho de seleção que os humanos realizaram ao longo de muitas gerações. Então, esse cruzamento de espécies vegetais que a humanidade vem feita aí há milênios, não era uma base científica, tá? Hoje nós temos alimentos aí que são desenvolvidos com pura ciência, tá bom? Mas esse conhecimento de manipulação, de reprodução sexuada de alguns vegetais, já é de conhecimento humano de muitos milênios. Você acha que a genética tem alguma coisa a ver com essa transição? Faça uma pesquisa sobre a origem do milho ou do trigo e identifique as plantas que originaram as variedades que consumimos hoje. Quanto aos animais domesticados, procure informações a respeito de como as diferentes raças de cães, gado e cabras foram selecionadas. Isso é para vocês enviarem, se vocês ainda não fizeram, né? Que essa aula foi postada semana passada. Bom, eu vou gravar um outro vídeo para começar a falar sobre o Mendel, senão vai ficar muito longo.